Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas. Já estou acompanhando aqui no jornal, olha aqui pessoal, G1, entrevista ao Bom Dia Minas Gerais, que aconteceu no último dia 3 de janeiro de 2023. Estou gravando o vídeo hoje, é 4 de janeiro, então as ideias que são bem fresquinhas. Gente, foi um balanço do governo de Minas, através do seu governador, 56% eleito aí, né? Com essa aprovação no estado de Minas Gerais, e ele deu uma entrevista onde vai falar sobre vários assuntos. Vamos citar aqui, por exemplo, ICMS, a questão da gasolina, vamos falar sobre o metrô, pessoal, expansão do metrô, e claro, você está aqui aguardando aí sobre educação, Fundeb, pagamento, vamos falar tudo isso para vocês, por isso que é importante você acompanhar esse vídeo até o final. Eu fiz aqui um resumão dessa entrevista, muitas perguntas e respostas, e nós vamos apresentar para vocês na tela, para você nesse momento. Acompanhe comigo aí, pessoal. Vamos então perceber aqui que o governador esteve presente lá e passou por diversas perguntas importantes, inclusive tratando sobre a questão do meio ambiente, Serra do Curral, grandes questões aí como parceria aí na Assembleia Legislativa, falou também sobre a questão do regime de recuperação fiscal, polêmico, né, pessoal? Esse RRF implantado lá no Rio de Janeiro, desastroso no Rio, e que o governador vai tentar vender aqui, vai tentar passar essa imagem de ser algo positivo para Minas Gerais, uma vez que sobrará mais investimentos, porque nós vamos transformar uma dívida de 5 anos numa dívida de 30 anos, e é claro, o exemplo que ele deu, teremos mais recursos para poder investir em outros setores. Mas aí, pessoal, começamos aqui com algumas perguntas aqui feitas em entrevista aqui por Carolina Caetano e Alex Araújo do G1 Minas, Belo Horizonte, 3 de janeiro, atualizado às 7 horas e 52 minutos, e começa assim com esse texto na tela para você nesse momento. Em entrevista ao Bom Dia Minas Gerais, Romeu Zema fala da perspectiva para os próximos 4 anos como governador de Minas Gerais. E foi lá a sua primeira pergunta, nesse que foi chamado aí um balanço, né, dos últimos 4 anos e também dessa perspectiva para os próximos 4, afinal de contas, reeleito aí com esse 56% de eleitores. Vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira questão, que é feita aí pelo Bom Dia Minas Gerais. Ele vai dizer aqui que no discurso de posse, o governador falou do compromisso de fazer um governo melhor nesses próximos 4 anos, e eles perguntam como que ele pretendia fazer isso. Ele vai dizer que a casa agora, finalmente, a casa está arrumada. A situação financeira, apesar de ser grave, pessoal, ela é menos grave do que a situação caótica de 4 anos atrás, e nós caminhamos nessa última eleição com 10 partidos, né? Então, nós teremos, segundo o governador, uma base na Assembleia Legislativa que permitirá que projetos importantíssimos sejam aprovados nesse segundo governo. Então, estamos aí, vai dizer o governador, mais confiantes que nós tínhamos feito um governo razoável no primeiro governo, vamos dizer assim, e esse segundo vai avançar muito mais. Muito bem, pessoal. Continuando aqui com o texto, nós temos aqui a seguinte informação, né? Vai perguntar sobre a questão do relacionamento com a Assembleia Legislativa. Ele vai dizer que pela primeira vez na história, um presidente da Assembleia Legislativa não participou da posse do governador do estado. Nós estamos me referindo aqui ao Patrus, né? Ele que é atual presidente da Assembleia Legislativa, era presidente da Assembleia Legislativa, a gente não sabe qual que é a situação nesse momento, mas que não participou lá da sua posse, e ele foi questionado em seguida porque também não foi na posse do presidente da República, né? O Lula. Aí ele vai dizer que ele também não havia ido na posse do presidente Bolsonaro da última vez. Então, em relação a isso, ele vai justificar, inclusive, dizendo que a agenda tomou completamente o seu dia em função da posse no governo de Minas, mas que esse relacionamento com a Assembleia Legislativa, tudo indica que agora será melhor, que pautas serão discutidas aí. Importante passar essa informação
para vocês aqui, ó. E ele vai falar também, pessoal, e citar até o regime de recuperação fiscal, que vai atestar essa questão desse relacionamento com a Assembleia Legislativa, porque ele tentou pautar, pediu para que a Assembleia pautasse o regime de recuperação fiscal e ele foi sendo empurrado, até que chegou uma decisão do Supremo Tribunal Federal e que tudo indica, né, está sendo aí implantado em Minas Gerais, né, esse regime de recuperação fiscal que já anda aí com uma discussão bem avançada. Então esse é um ponto importante que a gente tem que citar aqui na fala do governador. E ele vai dizer o seguinte, olha, nós tivemos um julgamento de omissão legislativa referente à Assembleia de Minas, ou mais precisamente ao presidente que não deixou os deputados sequer avaliarem o projeto que nós enviamos. Aí, nesse ponto aqui, gente, continua essa questão do regime de recuperação fiscal, importante falar isso para vocês. Quando as cidades ganham, ele vai dizer aqui, Minas Gerais também ganha. Quando os estados ganham, o Brasil também ganha. Então é um trabalho conjunto, nós somos sócios, é um empreendimento. Então nós temos governo federal, estadual e municipal. Essa pergunta, essa resposta tem base na questão que foi levantada, porque nós temos agora um novo governo federal e como que será esse relacionamento com o governo do PT e tendo aqui em Minas Gerais um governo do Partido Novo, no caso Romeu Zema. Temas grandes sendo tratados com o governo federal, ele também vai citar, por exemplo, o regime de recuperação fiscal, o termo de reparação da tragédia de Mariana, que são questões pautadas aí junto ao governo federal, a questão do metrô, que gerará para Minas Gerais uma ordem de bilhões de reais que serão investidos no metrô, segundo fala do próprio governador, e que envolve aí, né, o governo federal. Muito bem. Outra questão que foi levantada lá, em relação a essa questão de relacionamento com base no governo federal, Minas Gerais, governo Romeu Zema, ou em relação aos prefeitos. E ele vai dizer, pessoal, que as decisões, elas são tomadas com base em questões técnicas, não de cunho de relacionamento. Vai citar aqui, por exemplo, a maior obra da saúde que acontece hoje em Minas Gerais, que está na cidade de Teófilo Otoni, onde existe um prefeito que faz uma oposição forte ao governador Romeu Zema. E que mesmo assim ainda existe esse investimento lá. Que aquela região, ela precisa de melhorias na saúde. Por exemplo, Vale do Mucuri, o Jequitinhonha. Então, a decisão ela é tomada de maneira técnica, não levando em consideração essas questões de ordem de oposição, política, enfim. É importante deixar, porque isso é fala do governador Romeu Zema, na entrevista ao Bom Dia Minas Gerais, tá, pessoal? Fica atento, vai acontecer no dia 3 de janeiro. Minas Gerais, ele vai dizer que tem uma dívida com o governo federal de mais de 150 bilhões. E mesmo quando a Dilma ou o Lula estiveram lá, essa dívida ela já existia e ela não foi perdoada. Então não existe, segundo o governador, perdão de dívidas. Nós tínhamos um governo PT no passado e um governo PT em Brasília teria sido perdoado, né? E não foi. Veja bem, então tinha realmente Fernando Pimentel, que era do PT, tinha lá no governo federal também, né, representantes do PT, e essa dívida não havia sido perdoada. Nós estamos falando em torno de 150 bilhões de reais de dívidas aí. Então, por isso que essas são discussões técnicas, mas isso hoje já está acontecendo, né? O bom é que a equipe técnica, tanto do meu governo quanto do governo federal, permanecem as mesmas e as decisões hoje têm um embasamento muito mais técnico do que político. Acho que essa matéria já podemos passar aqui, está bem discutida. Continuando a questão do regime de recuperação fiscal, ele vai dizer que a discussão ela está avançada, que juridicamente já está praticamente concluída essa questão. O Supremo Tribunal Federal deu decisão autorizando o Estado de Minas a aderir ao regime de recuperação fiscal.
E somente devido a essa decisão do Supremo, neste ano 2023, o governador, né, Minas Gerais, vai ter um déficit de aproximadamente 3 bilhões, que é a previsão, né, neste ano de 2023. Se não fosse, segundo o governador, o regime de recuperação fiscal, esse déficit ele seria na ordem de 11 bilhões, e que aí nós teríamos aí 8 bilhões que o Estado vai deixar de desembolsar devido à adesão a esse plano de recuperação fiscal. Você concorda com essa fala do governador, pessoal? Coloca nos comentários e a gente vai acompanhando aqui. E ele vai citar aqui, como o Zema sempre gosta de citar umas historinhas, né? Ele vai falar aqui, ó, esse plano é igual a alguém que tenha uma dívida de 5 mil reais. Ele pode pagar em 6 meses ou em 30 meses. Qual que você preferiria, então, o que você optaria nesse caso? Então é um exemplo que ele dá aqui, ó. Eu tenho certeza, resposta do governador, que é por 30 meses. O que o governo federal propôs a Minas, pessoal, Minas aceitou e o Supremo Federal deu a sua chancela, exatamente isso. Ou seja, é ter 30 anos para pagar e não 5. Olha, gente, outra questão que foi pontuada aqui é em relação continua essa questão da dívida aqui. Parece que alguns opositores, né, ao meu governo falam que a adesão ao plano é ruim. É o que eu falei e torno a repetir. Você quer 5 meses para pagar a sua dívida ou quer 30? Eu quero 30, porque eu vou ter mais folga para reformar a minha casa, para arrumar o meu carro, para poder pagar a escola do meu filho. Em relação à receita do ICMS, ele vai falar, pessoal, que ele é totalmente favorável à redução das alíquotas. Quem quer o litro de gasolina R$ 7, R$ 8, como nós já estamos assistindo agora recentemente, né, pessoal? Então, nós já vamos fazer concursos, inclusive aí, para policial militar. Diz que vão ser 3 mil novas vagas que serão abertas, né? Em relação a isso, a questão do ICMS, ele vai dizer que o que eu quero é exatamente isso, é um Estado mais enxuto. Então nós temos tomado todas as medidas, né, para resolver essa situação, que ele tem dispensado, inclusive, todo tipo de privilégio e mordomias. Nós precisamos de um governo e de um Estado mais enxuto e temos feito isso aqui em Minas Gerais. Ele vai continuar. Em relação ao controle, tem a questão do concurso público, 3 mil novas vagas para a Polícia Militar. Atenção você que está interessado aí, né, em fazer o concurso para a Polícia Militar, fala do próprio governador aqui citando essa questão. No tocante ao metrô, ele vai falar que houve um leilão que aconteceu na Bolsa de Valores em São Paulo, que hoje o metrô de Belo Horizonte, ele dá prejuízos anuais de em torno de 300 milhões de reais, que é um elefante branco, mas que as linhas serão ampliadas. Os trens serão mais confortáveis, promessa do governador, e que Belo Horizonte ela vai passar por uma revolução. E não é só no metrô, tem a questão do anel viário, aí ele vai falar dos acidentes com óbitos regularmente, né? Acontece acidentes aí nesse entorno, né, pessoal? Tem a questão da concessão do Mineirinho, do aeroporto da Pampulha, do terminal rodoviário, que segundo informações do governador, tem criado condições melhores aqui para os usuários, né? Nós usuários, né? Vamos dizer assim. Outra questão que ele vai tocar aqui é em relação ao meio ambiente, pessoal, Serra do Curral, que é outro problemão que teve aí no final de campanha do Zema, teve escândalos, muita gente, muitas ONGs fazendo aí denúncias, muitas audiências na Assembleia Legislativa, mesmo acompanhei, fiz um vídeo tratando dessa matéria com vocês. Mas que a Serra do Curral, segundo fala do governador, é uma área de preservação, ela não vai ser afetada, diz aqui o governo. É bom que a gente guarde essa matéria, pessoal, e cobre lá na frente. Mas que a Serra, esse emblema de Belo Horizonte, é algo intocável, que inclusive o meu governo já propôs o tombamento, tá, pessoal? Ou seja, vai ser ainda um passo adiante como uma reserva que já existia. No que se refere à educação, aí fizeram a seguinte pergunta aqui, BDMG, que é o Bom Dia Minas Gerais, lá no G1, pessoal. Tá lá na matéria, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Vamos falar de educação então. Educação, até porque esse canal do Bom Dia Minas, governador, de manhãzinha, né? Muita gente assiste, são os profissionais de educação que agora estão de férias, né? Mas que quando estão trabalhando, estão lá saindo, preparando para ir para a sala de aula, né?
E ele diz que recebe muitas mensagens, não o governador, estou falando do Bom Dia Minas lá, pessoal. E muitas perguntas dos professores por todo o estado. Lembrando que os estados brasileiros tinham até agosto de 2022 para regularizar a questão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. Eu mesmo fiz um vídeo comentando essa matéria, essa questão do prejuízo de 1,1 bilhão. Então eles vão fazer a pergunta aqui, tem a questão do rateio do Fundeb. Como está a questão do rateio do Fundeb? Que é uma pergunta que a gente recebe todos os dias desses profissionais de educação aqui. Bom, então ele vai falar aqui que São Paulo já aderiu, inclusive criou uma legislação específica que passa de 2% para 10% do ICMS da educação, facilitando aí a vida dos municípios, né? E que os municípios deixariam de receber R$1 bilhão, nós já passamos por isso. Então a pergunta é em relação a isso, a rateio do Fundeb e também a questão do prazo. E ele vai responder o seguinte: nós temos de deixar aqui alguns esclarecimentos. Primeiro, não há nenhuma perda para os municípios. Concorda, pessoal, com o governador aí? O que há é uma distribuição diferente. Se antes todos os municípios recebiam um valor X, esse mesmo valor continua sendo pago. Só que alguns municípios, por terem feito mais investimentos na educação, melhorado a educação, eles vão receber mais. E outros que não fizeram tanto vão receber menos. Não há perda. Há uma divisão diferente. Tem de ficar muito claro isso. Saíram aí notícias onde o entendimento é que o governo do estado está perdendo. Saiu mesmo, pessoal, muitas matérias aí nos jornais. O jornal O Tempo, eu citei vários, Estado de Minas, vários jornais. E aí não estamos perdendo nada. É apenas uma divisão diferente. Alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo. A soma no final é a mesma, isso que é fala do governador, pessoal. O Fundeb, que no ano passado nós distribuímos a sobra, nesse ano que passou, aliás, em 2021, nós distribuímos a sobra. Em 2022 ele foi totalmente usado. Ou seja, pessoal, o que o governador está dizendo é que não haverá rateio de Fundeb. Então, batemos o martelo nisso aí. Não aguardem pagamento do Fundeb no estado de Minas Gerais para 2022. Não haverá. E duvido que haverá em 2023. Duvido que haverá em 2024 e 2025. Tá, pessoal? Não haverá mais pagamento de rateio. Não esperem, aqui é o canal de educação falando para vocês, não esperem pagamento de rateio, porque o próprio governador está dizendo que em 2022 foi totalmente usado. Eu quero aqui, aí o governador, continua o governador, eu quero aqui deixar muito claro para as professoras que esse recurso, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Infelizmente, algumas pessoas que querem ganho político, aí ele deve estar fazendo uma crítica em relação aos deputados da Assembleia Legislativa. Eu vou citar aqui nomes, né? Vamos falar, Beatriz Cerqueira, está citando esse pessoal, porque é o pessoal que tem feito um bom combate, tem cobrado o pagamento do rateio do Fundeb, porque existe saldo em caixa. Então ele está fazendo críticas aqui a André de Jesus, aqui recentemente comentou que ia entrar inclusive com improbidade administrativa contra o governador. Eu estou falando com a besteira aqui. Eu mostrei para vocês as notas da imprensa aí. Então os deputados da oposição, que muitos deles têm, segundo o governador, querem ganho político. Concorda com isso que o governador está falando, pessoal? Que querem imagem, né? Provavelmente aqui, não vai ser crítica aqui, obviamente, ao pessoal que trabalha nas redes sociais, né? Mas tá, que querem imagem. Nós trabalhamos com notas da imprensa, né, pessoal? Então, provavelmente é uma crítica aos jornais aí, Jornal O Tempo, Jornal Estado de Minas, a esses jornais aí, JM Online. Então, aí essa que é a questão. Ficam dizendo que tem dinheiro lá e que o governo não distribuiu. As contas nossas são totalmente transparentes. São mesmo, pessoal. Qual que é a grande discussão que nós estamos tendo aí em relação à Assembleia Fiscaliza? Transparência nas contas, né? Olha a judicialização aí. Somos o estado mais transparente do Brasil e estamos com números abertos para quem quiser. Então, pessoal, os números estão abertos para quem quiser. Alô, alô, você que é deputado estadual, os números estão abertos para quem quiser. A deputada está querendo saber disso não, acabaram de ter aumento salarial aí, né? 36 mil, 35 mil, 34 mil reais. Acabaram de aprovar o seu próprio aumento salarial com alguns votos contra, preciso dizer sempre. É preciso fazer justiça aqui, tá?
mas é efeito cascata. Acontece lá em cima, vai repercutindo em todos os estados. Quando tem sobra, né? Aqui no caso está escrito errado, mas quando tem sobra no Fundeb, como em 2021, nós distribuímos. Quando não tem, não há o que distribuir. Aí o governador está falando aqui em relação a essa questão. Tem outra questão em relação à exoneração de servidores em cargos comissionados, que é algo comum em diversos governos, e tem a manutenção dos secretários, que ele fala que o time está ganhando aqui, não se mexe, mais ou menos é isso aí que eu entendi. Ainda vai citar lá a Copa do Mundo, que vai ganhar ali aquele time que tiver mais compacto, tiver mais concentrado, né? Então, ele não usou essa palavra não, mas eu que estou usando aqui, pessoal. Mas ele vai dizer que são as equipes mais coesas, está jogando junto há mais tempo, treinou mais em conjunto, então ele não quer mexer na secretaria como de fato não mexeu. Não, essa que é a questão, mantiveram aí, na verdade, o secretariado, né? Então é que a equipe manteve esse secretariado, não houve mudanças. Inclusive continuou aí o secretário de Educação, Igor de Alvarenga, que tudo indicava seria substituído em função dessa questão, e ele continua na função de secretário de Estado de Educação. Estavam esperando outras mudanças também, que não aconteceram. Então, continua o time do governador. Olha, gente, essa entrevista, ela foi ao ar aí no dia 3 de janeiro de 2023, no MG, Bom Dia MG, e eu vou deixar disponível aqui para vocês aqui nesse vídeo. Eu quero encerrar o vídeo aqui convidando você que não aderiu aqui na plataforma Hotmart a esse plano importante. Vou deixar um link promocional na descrição do vídeo para que você possa adquirir ali videoaulas importantes que tratam sobre o concurso da educação 2023. Quer ser concursado? Quer ser nomeado no estado de nomeação? Não depende da gente, né? Mas aprovação em concurso público, com certeza, pessoal. Não deixa de adquirir esse pacote promocional, esse link promocional. Hoje nós temos mais de 46 cursos, videoaulas importantes, tratando sobre todas as matérias. Então você que é inspetor de escola, tem vídeo específico de inspeção também, tem vídeo específico para especialista de educação, inclusive com a nossa supervisora, especialista de educação, Aline Neira. Grande abraço para você, Aline Neira. E nesse momento já está gravando vídeo aí para a gente colocar na plataforma. E temos também para você que é professor regente de aulas, regente de turma, para você que tem interesse, analista da educação, inspetor de escola, gente, faça agora a aquisição e vá assistir as nossas aulas. Nossas videoaulas estão muito boas, material bem enxuto, muito claro e que está com certeza dando aí condições para que você faça esse concurso 2023 e aprove. O secretário de Educação, Igor de Alvarenga, já falou, já confirmou. Edital provável em abril, maio 2023. Não perca tempo, o link estará disponível para vocês aqui nesse momento. Eu vou deixar ele agora aqui para os primeiros 50 alunos interessados aqui com esse link promocional. Não deixe de comentar aqui a sua impressão sobre essa entrevista do governador Romeu Zema para os próximos 4 anos de governo. O governo agora não vai precisar de apontar o dedo, ficar apontando para trás, porque como ele mesmo colocou aqui, ó, agora Minas Gerais caminha bem, as contas estão em ordem, existe o déficit, mas a casa já está arrumada. Então, chega de apontar o dedo para trás, ficar apontando lá, falando, governo anterior deixou isso, deixou aquilo. Agora, se o governador falar do governo anterior, estará falando do seu próprio governo. Um grande abraço para vocês, pessoal. Quem está falando é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.